É a Débora Corigliano, que nesse bloco participa conosco, a psicopedagoga, escritora. Seja bem-vinda, Débora, mais Obrigada. uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje no Dia do Amigo, que gostoso, Dia do amigo, né? dia especial. Motivo para comemorar. Débora, a gente estava até comentando um pouquinho aqui, né, nos bastidores. Hoje, a nova geração, ela não sabe o significado da palavra espera. E aí a gente estava se perguntando, será que nós adultos não temos responsabilidade e culpa nisso? Sim. Hoje, 99,9% das crianças são muito ansiosas, muito agitadas, fazem muitas birras, né? Como É a gente verdade. costuma falar. E não é fácil, né? Educar diante desse cenário. É verdade. Nós temos agora uma geração de crianças que nem conhecem o que é esperar, porque sempre estão ocupados com alguma coisa. Então, aquele ócio que a espera promove, então eu vou sentar e vou esperar, isso hoje em dia não acontece. Eu até coloquei no artigo que eu escrevi, que lá no consultório tem uma sala de espera. Então, é uma sala para se esperar, né? Esperar o atendimento. E eu percebo que as crianças que estão ali, ou elas estão entretidas com eletrônicos, então é um tablet, é um celular e tal, ou tem uma parte de kids ali com brinquedinhos para elas se entreterem. Então, você não vê uma criança sentada esperando, né? E praticamente ninguém, porque a mãe também está ali no celular, o pai que está ali, está todo mundo se ocupando no tempo da espera. Só que o tempo da espera é um tempo importante para todos nós, né? Para adultos e para crianças, o saber esperar, o entender a espera e fazer dela um momento de prazer, de relaxamento, de pensar, ele é importante para o desenvolvimento. Então, a gente tem que, nós adultos principalmente, temos que nos policiar para assim, aprendermos, reaprendermos, né, a esperar e fazer essa prática com as crianças também, que é importantíssimo. E a gente coloca hoje muita culpa no tempo, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, não tem tempo para fazer tudo, então a gente não pode perder tempo esperando. É porque verdade. A gente precisa fazer, produzir, acaba passando isso também para as crianças, né? Elas de uma tarefa vai para outra, então é escola, depois o tempo da lição de casa, e aí de repente vai ali fazer o inglês, o espanhol, e vai na aula do balé, vai no futebol, e enfim. Sobrecarrega, é verdade. E o tempo que tem para esperar ocupa. Então, eu vejo assim, você pode até perceber, quando você vai a um restaurante, é o tempo de espera, porque você está esperando a comida vir, você está esperando ser servido, você está esperando. E aí, nesse momento, você vê que as crianças estão assim, ó, fica aí com o tablet, porque aí, em vez de você esperar e, de repente, bagunçar, conversar, fazer qualquer coisa, você está entretida. Então, começam a oferecer entretenimento ao invés de ensinar a esperar. Né? Porque a espera, o tempo do ócio, eu gosto muito de falar esse tempo do ócio, ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Desenvolve habilidades, Desenvolve, né? A criança pensa, a criança se reorganiza, a criança faz planejamento. Nesse tempo que ela está deitada no sofá com 2 bonequinhos na mão, entendeu? Esse ato da espera, esse ato de ficar no ócio, ele é importantíssimo. Para o adolescente, ele acontece muitas vezes, né? E eu vejo que algumas mães até chegam no consultório reclamando: nossa, meu filho fica muito tempo no quarto, deitado na cama, deixa, sabe? É lógico, se ele cumpriu com as obrigações dele, fez a lição, estudou, ele precisa também desse tempo de não fazer nada. Ele é importantíssimo. E para nós adultos, a gente também precisa entender esse tempo de espera, né? E aí vem uma coisa que eu coloquei no arquivo também, que é a questão da meditação. É a questão de... Porque antes a espera era uma coisa natural, né? Famílias numerosas, o filho tinha que esperar, né? Mesmo eu, que era eu e minha irmã, a gente tinha que esperar. Então, esperar a mãe servir, esperar... Na hora do banho, tem que esperar o irmão tomar banho. O programa de televisão, o intervalo, não tinha gama de canais que tem hoje. Então, você esperava o intervalo para voltar a assistir o programa. Tinha uma espera natural. E hoje não se tem mais isso. Então, eu acho que esse resgate do esperar, fazer com que a família se acomode, assim, todos à mesa, conversando, o esperar falar, né? Hoje... Eu acho que um pouco do advento da televisão e as famílias conversando com a televisão junto, a criança aprende que falatório é normal. E não se espera um adulto falar para, sabe, um falar para o outro começar, um termina. Tem, assim, vários detalhes que, se você passa para observar a conduta familiar hoje, você fala, cadê a espera? Todo mundo está falando junto. Todo mundo está falando e fazendo junto. Então, eu acho que vale muito prestar atenção nisso para fazer esse resgate.
Eu vi, inclusive, no seu artigo, eu estava lendo, Débora, é algo que me chamou muita atenção, você até citou ali. As pessoas hoje não sabem esperar, e isso é uma pena, porque esperar desenvolve, inclusive, a criatividade. Sim. E hoje as mães reclamam, né? Ai, Tati, mas meu filho não é calmo, meu filho não é tranquilo. Talvez porque ele não saiba, né? E nunca praticou isso, né? Esperar. É. Geralmente quem espera são pessoas mais pacientes, mais calmas, mais tranquilas. Hoje as crianças tendem a ser mais agitadas, né? Ou briguentas, de fato por serem muito ansiosas, porque elas não tiveram essa oportunidade. Então tá aí o papel dos pais de sentar, conduzir, tentar reverter essa situação, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa, mas inclusive é não proposital, sem querer, né? A gente acaba ali atrapalhando esse processo, e a espera é importantíssima, seja para nós adultos, que mesmo diante de tantas tarefas que a gente tem que executar, a gente tem que parar, pensar, refletir, mas espera aí, né? O que é prioridade? Prioridade é a minha saúde, né? A saúde da minha família. Todo mundo, gente, precisa um pouquinho de ócio, né? De descanso, de pausas. Nós precisamos de pausas. Verdade, ela é importantíssima, porque nessa pausa você se reorganiza. E quando você não tem essa pausa, você fica num constante, não consegui fazer. Aí gera uma frustração e gera ansiedade. Porque aí você está pensando daqui 3 dias o que você vai ter que fazer, aí gera essa ansiedade se você vai cumprir, e não cumprindo gera uma frustração. Então, quer dizer, é um turbilhão de sentimentos, sendo que se você se acomoda ou se você se organiza para ter essas pausas, ensina seu filho a ter essas pausas, né? Então, isso é importante. Ó, nós estamos no período julho, é um período de férias. Então, é um período de pausa mesmo, né? Então, vamos fazer com que a criança tenha essa pausa. Não vamos aproveitar as férias e vamos estudar mais, vamos ler muito. Eu sempre falei que férias são férias, né? Nós podemos brincar de tantas outras coisas, mas não continuar com aquele ritmo louco, sabe? Do ano letivo. Não, são férias. Então, essa pausa se faz necessário para todo mundo, né? Não só para as crianças. Eu vou precisar fazer uma pausa necessária agora no programa, intervalo, mas a gente volta para continuar esse bate-papo. Pais, vocês estão nos acompanhando? Quer comentar nossa entrevista de hoje? Quer mandar uma pergunta? Está passando por alguma situação na sua casa que está tendo dificuldade de resolver? Quer opinião? De repente aí, uma orientação de um especialista? Pode participar através das nossas redes sociais ou liga e deixa seu recadinho com a nossa equipe de call center. Voltamos em instantes. É só esperar um pouquinho que a gente volta já.